Sejam muito bem-vindos ao resumo da época 2025 do ciclismo masculino. Este ano teve de tudo: fugas épicas, sprints apertados, grandes batalhas na montanha. Vivemos uma época vintage que vamos tentar resumir ao longo da próxima hora e um quarto. Para os puristas, a temporada só começa quando arranca a Omloop Het Nieuwsblad e a deste ano teve absolutamente de tudo. Acabou com um vencedor surpreendente. Foi também o prenúncio de um grande ano da UNOX. Soren Varenskjold abriu a sua época da melhor maneira, ganhando uma das grandes clássicas do mundo. Do frio da Flandres para o norte de Itália, até à Toscana, que nos últimos anos tem sido terreno de caça de Tadej Pogačar. Uma Strade Bianca que tinha visto uma exibição magnífica em 2024 do campeão do mundo e que, para não variar, em 2025 viu uma exibição magnífica do campeão do mundo. Não foi uma repetição, mas Tadej Pogačar voltou a atacar a 78 km do final. Desta vez, no entanto, não foi sozinho. E o campeão de 2023, Thomas Pidcock, também quis participar na festa. Foi um início excitante no Monte Sainte-Marie. Pouco depois, queda de Tadej Pogačar, queda feia, queda dura, mas que acabou por não decidir a corrida. Houve fair play de Tom Pidcock, que esperou pelo campeão do mundo. Tadej Pogačar felizmente pôde continuar. Também na frente estava por esta altura Michał Kwiatkowski. Portanto, tudo isto no meio de algum sangue, muito suor. Felizmente não houve lágrimas para ninguém. Pidcock à espera de Pogačar para a última hora de corrida. Os dois ex-campeões da Strade Bianca, pouco depois, novamente reunidos. Olhos nos olhos, atacaram-se mutuamente ao longo de 25 km, até que Tadej Pogačar conseguiu finalmente deixar Tom Pidcock para trás. O Colle Pinzuto e as suas rampas inclinadas foram desta vez o momento decisivo da corrida para o campeão mundial. O fenómeno Pogačar, o homem que gosta de entrar sozinho na Piazza del Campo em Siena. Mais uma imagem que fica para a história, de braços no ar. O triunfo renovado de Tadej Pogačar no Sterrato da Strade Bianca. Bom início também de temporada para Tom Pidcock na nova equipa, na Q36.5, com o segundo lugar. Estou cheio de adrenalina depois de ter cruzado a linha de meta, mas também tenho algumas dores. Não foi a melhor forma para ganhar uma corrida, mas enfim, uma vitória é uma vitória. Esperemos que não haja nada de importante, que esteja tudo bem. No pódio foi então acompanhado pelo britânico Tom Pidcock. E diga-se, Tim Wellens também conseguiu marcar um ótimo terceiro lugar. Dois homens da Y Emirates, que foi a equipa da temporada. Viria a ser uma época histórica para os comandados de Josiane Machin. Saltamos já para França, Paris-Nice, onde Matteo Jorgensen se impôs pelo segundo ano consecutivo. Foi mais uma história de sucesso para os estadunidenses. Matteo Jorgensen defendeu o título de 2024 ao longo de 8 etapas. E diga-se, João Almeida também venceu. João Almeida venceu em La Loge des Gap, uma das jornadas montanhosas da edição deste ano do Paris-Nice. Foi também a melhor temporada de sempre de João Almeida. Quanto ao terreno adriático, belíssimo espetáculo. Juan Ayuso, maravilhoso, esteve fortíssimo do início ao final. Num terreno que deu o tridente ao jovem ciclista da UAE. Também ele viria a ser uma das figuras da temporada, às vezes pelos bons e outras vezes
por motivos menos bons. Olhamos já para a Milão-San Remo. Era o primeiro monumento do ano, como sempre, o início da primavera a trazer-nos a clássica mais longa do calendário, praticamente 300 km. 2024, vitória de Jasper Philipsen. 2023, vitória de Mathieu van der Poel. Uma clássica que Tadej Pogačar já o disse, é a mais difícil para ele de ganhar dos 5 monumentos do ciclismo. Não que não tenha tentado na Cipressa pelo segundo ano consecutivo. Bem lançado por Johnny Narvaez, Tadej Pogačar arrancou. Mas muito bem, Filippo Ganna, muito bem, Mathieu van der Poel. Marcação cerrada ao campeão do mundo. La Primavera nunca falha em termos de espetáculo. Desta vez a Cipressa foi mesmo decisiva. Há muito que não acontecia uma movimentação tão importante, tão longe da meta, a mais de 23 km do final. Uma corrida que habitualmente é definida no pódio, foi desta vez definida na Cipressa, pelo menos no que diz respeito ao pódio final. Parecia um bailado clássico entre dois campeões. Pogačar de um lado, Mathieu van der Poel do outro. E Filippo Ganna tentando perfilar-se como o terceiro elemento, o menos favorito dos três, mas um corredor que, conhecendo as suas limitações, corria com uma inteligência suprema, como o grande campeão que é, o grande ciclista italiano desta geração. Super Pippo a tentar sofrer no pódio para se relançar depois lá embaixo na Via Roma. Pogačar novamente ao ataque. Mathieu van der Poel novamente a morder a roda do atleta esloveno da UAE Team Emirates. A verdade é que não o tinha conseguido soltar na Cipressa e também não o conseguiria soltar no pódio. Mathieu van der Poel, inclusive, atacou Tadej Pogačar, forçando Pogačar a perseguir nos últimos 400 metros do pódio de San Remo. Mas os dois chegaram juntos à técnica de descida que leva ao final da prova. A tudo isto assistia Ganna de uma posição próxima, mas sabendo que dificilmente conseguiria ganhar. Tudo adiado para o sprint, o mano a mano entre dois corredores diferentes. Mathieu van der Poel com um favoritismo no sprint perante Tadej Pogačar. O esloveno sabia disso. Ambos a levantarem o pé permitiram a reentrada de Filippo Ganna, mas Pogačar cometeu um erro, talvez o único erro de toda a temporada, quando deu uma margem de metros a Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel arrancou para o sprint, nunca mais Pogačar ou Ganna conseguiram fechar o espaço. Foi uma belíssima leitura de corrida aquela que deu mais uma Milão-San Remo a Mathieu van der Poel. 6 horas e praticamente 23 minutos de espetáculo. Vencer San Remo é especial, mas bater estes dois ciclistas incríveis é uma honra para mim estar no pódio com eles. Não sei bem o que dizer, exceto que estou super contente. Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, o grande duelo da era moderna no que diz respeito aos monumentos. Voltando às corridas por etapas. Imagens da volta à Catalunha. Um habitual terreno de caça para Primož Roglič. Autêntico sniper na corrida catalã. Ciclista que agora na Red Bull Bora Hansgrohe tem vindo a correr de forma diferente, calendário muito mais cirúrgico. Um Primož Roglič que, apesar de tudo, não perdeu algumas das suas melhores qualidades, como, por exemplo, rematar sprints em grupos reduzidos, aqui batendo o jovem Juan Ayuso. Aos 35 anos, no último dia, uma aterragem perfeita de Primož Roglič em Barcelona, dando a volta ao resultado no último dia. E da volta à Catalunha, de regresso à Bélgica para a abordagem à volta a Flandres, e o caminho para a Ronde faz através do Grande Prémio E3, atualmente conhecido como E3 Saxo Classic.
Mathieu van der Poel vinha moralizado pelo triunfo na Milão-São Remo. Mas não vinha sozinho. Obviamente que era o candidato número 1 e não perdeu tempo no velho Kvarmont, a 40 km do final. Ataque demolidor. Um ataque que ainda tentou responder Mads Pedersen com a ajuda de Filippo Ganna. Mas quando Mathieu van der Poel está nestes dias, fica complicado. Se dúvidas existiam depois de ter ganho a Milão-São Remo, Mathieu van der Poel mostrava em Harelbeke que era o grande favorito a conquistar a Ronde van Vlaanderen. Só que em 2025 vimos talvez a melhor versão de sempre de um outro classicómano de eleição, um ciclista de culto do pelotão mundial. O dinamarquês Mads Pedersen da Lidl Trek teve mão certeira, pedalada eficaz e uma grande leitura de corrida para voltar a vencer a Gent-Wevelgem. Arrancou a mais de 70 km do final, chegou sozinho ao Kemmelberg, fez os 56 km até à meta completamente isolado, numa exibição de pura classe. Mads Pedersen dando uma grande vitória à Lidl Trek em Wevelgem. Depois de vitórias em 2020 e em 2024, Mads Pedersen acompanhado de Tim Merlier e de Jonathan Milan no pódio. E avançamos para a Dvars door Vlaanderen. Mais uma prova de aproximação à Ronde. Exibição muito importante do ponto de vista coletivo. A Visma a dar uma boa resposta na temporada de clássicas, a meter 3 homens na frente, Van Aert, Jorgensen e Benoot, num grupo onde apenas conseguiu entrar Nilsson Paulus da F Education Easy Post. Eram 3 contra 1. Em teoria, a vitória não podia escapar à Visma. Só que ciclismo não é matemática. Ciclismo é um momento. E Nilsson Paulus teve o momento do ano, quando converteu um 3 contra 1 num 1 contra 3 e impôs a Wout van Aert para ganhar através da Flandres. Não acredito, senti muito forte hoje, mas nunca pensei ter uma chance de ganhar daquele grupo. Pensei que estava a pedalar pelo segundo lugar. Estou muitíssimo competente. Quero agradecer à minha família, à minha equipa, a todos aqueles que me apoiam. Tem sido uma primavera dura para mim, mas hoje estou muito contente por estar de regresso aonde eu sei que posso estar. É a maior vitória da minha carreira. Always pushing the limits. And on the road to Milano Cortina. Don't miss the Tour de Ski, live on Eurosport and streaming on HBO Max. Experience the excitement of eventing. A Volta a Flandres é sempre um dos acontecimentos do ano na Bélgica. Mathieu van der Poel vinha de ganhar 3 das últimas 5 edições, partiu à procura de um 4º triunfo. Pelo meio, vitórias também de Tadej Pogačar, de Kasper Asgreen. Mas Mathieu van der Poel vinha on fire de Harelbeke. Como sempre, quedas. Sabe tudo, queda sem grandes problemas para Mathieu van der Poel, que sabia que voltava a ter Tadej Pogačar como o principal concorrente. Também estava presente Wout van Aert, enfim, presentes aqueles que eram os ciclistas de referência, têm sido os ciclistas de referência nas clássicas do Bahrein nos últimos anos, mas particularmente 2 homens. Esperava-se um grande duelo, tanto na Flandres como em Roubaix, entre Mathieu van der Poel e Tadej Pogačar, e foi exatamente isso que nos deram estas 2 magníficas provas. Pogačar ainda apanhou Mathieu van der Poel a dormir no primeiro ataque. Apesar de tudo, com muita elegância, o neerlandês de Alpecin chegou à frente. Era também um regresso de Pogačar, a clássica rainha da Flandres, pois de a ter conquistado em 2023.
Boa resposta de Mats Pedersen, de Wout van Aert, num grupo pois, muito seleto de ciclistas que ficava na frente depois de Wout van Aert. Como sempre, o final com dupla passagem no Paterberg e em Wout van Aert acabou por definir quem tinha as pernas mais fortes nessa jornada. No Paterberg, os dois campeões do mundo mais recentes deixaram Wout van Aert para trás. Apenas Mats Pedersen arriscou em Wout van Aert seguir ao ritmo de Pogačar e de Van der Poel. Mas também não durou muito a resistência de Mats Pedersen. Estavam noutra dimensão. Faltavam depois apenas 15 km para a chegada em Oudenaarde. Tadej Pogačar finalmente a conseguir deixar Mathieu van der Poel para trás em Wout van Aert na terceira passagem. Perante esta imagem magnífica de um público entregue ao espetáculo dado por parte destes ciclistas absolutamente notáveis, os grandes dominadores do ciclismo moderno no que diz respeito às clássicas mais importantes. Van der Poel tinha ganho em Sanremo, Pogačar devolvia-lhe a cortesia na Flandres, no terreno teoricamente mais favorável a Mathieu van der Poel. Não ganhava o favorito número 1, mas ganhava o favorito número 2 com um solo magnífico ao final de quase 6 horas de competição. Sétimo monumento para Tadej Pogačar. Estou muito contente por ganhar esta corrida com este maillot. A Paris-Roubaix é completamente diferente, mas aceito o desafio e vou tentar o meu melhor, apesar da Flandres me servir em termos de características mais do que Roubaix, uma corrida dura, onde espero que com esta forma possa fazer algo acontecer. Uma semana depois estávamos em Roubaix. Se na Flandres Tadej Pogačar já nos tinha mostrado a capacidade vitoriosa, vencendo 2023 e 2025, na clássica do Inferno do Norte era tudo diferente. Era a primeira vez que tínhamos a possibilidade de ver Tadej Pogačar e muitas décadas depois tivemos também a possibilidade de ver um grande campeão do Tour a correr esta magnífica prova no norte de França. Com todos presentes, Van der Poel, Mats Pedersen, os grandes protagonistas da temporada. E assim chegaram juntos ao Roubaix de Arenberg. Van der Poel a pôr o ritmo, com Van Aert em sofrimento. No primeiro dos setores de 5 estrelas, como sempre. 3 setores 5 estrelas pela frente. Corrida muito ofensiva por parte de Tadej Pogačar, apenas na primeira vez que foi a Roubaix. Azar para Mats Pedersen, que furava no momento em que Pogačar mexia na corrida. Um Pogačar que também, pouco depois, se viu rodeado de alpecines. Veja-se bem a forma como fecha o espaço Mathieu van der Poel. Autenticamente um trator com motor de Fórmula 1 nas pedras de Roubaix. Ele pouco depois teria a companhia de Jasper Philipsen. 259 km, 30 setores do brutal pavé. Um sofrimento atroz desde Compiègne até ao velódromo. Philipsen quebrava. Ficávamos com um mano a mano entre Tadej Pogačar e Mathieu van der Poel. E parecia que ia ser tudo resolvido no velódromo, até que aconteceu isto. O azar de Tadej Pogačar, a forma como abordou a curva. E nesta prova não se permitem erros, sobretudo quando pela frente está Mathieu van der Poel. Pogačar que rapidamente regressou à bicicleta, mas a vitória tinha escapado. Mathieu van der Poel ia à procura da terceira vitória no Inferno do Norte, algo que não víamos há muito tempo. Pogačar, por outro lado, ficava com a certeza de que pode no futuro regressar para tentar ganhar a Paris-Roubaix. Mais uma para Mathieu van der Poel.
o campeão da Milão-San Remo, a vencer também em Roubaix e com este hat-trick a cimentar também o seu papel como força dominadora das clássicas do pavé. Foi uma corrida dura, sofri. O Tadej foi uma pena ter cometido aquele erro na curva, mas eu tive que atacar e depois foi sempre pé no fundo, pé na tábua até à linha de meta. Faltava depois aqueles dois setores com o vento de frente, vinha em sofrimento, mas estou contente por ter conseguido chegar à meta. Mathieu van der Poel com 3 vitórias, fica uma de Tom Boonen e de Roger de Vlaming, os recordistas na clássica francesa. Para o ano haverá mais, quem sabe com Pogačar. Ficava à espera o pelotão agora da época de grandes voltas, mas houve um outro grande nome esta temporada. Um nome que nos é familiar, João Almeida. Começou na volta ao País Basco a escrever aquela que seria a sua melhor época da história. Ainda curta a história, é verdade, 7 temporadas no World Tour, muitas mais ainda pela frente. Um João Almeida que correu de forma magnífica a volta ao País Basco, foi a primeira de 3 voltas de uma semana históricas que João Almeida conquistou esta temporada. Viria depois também a ganhar na volta à Romandia e na volta à Suíça. Parentes na época para as clássicas das Ardenas, que marcaram também o regresso à competição de Remco Evenepoel. Diga-se que Remco Evenepoel tinha sofrido um evento decepcionante na pré-temporada, foi embater num carro enquanto treinava e perdeu boa parte da primeira metade do ano. Regressava à competição no mês de abril. Apesar de tudo, regressou como o conhecíamos. Um Remco Evenepoel capaz de arrancar de longe, capaz de fazer diferenças, capaz de destruir um pelotão. O que não sabíamos é que também seria capaz de bater ao sprint Wout van Aert. Não era apenas uma vitória para Remco Evenepoel, era uma declaração de intenções, ele que se reivindicava na Brabantse-Pijl. António Morgado, espetacular no terceiro lugar, com estes dois monstros da modalidade. Foi um grande arranque de temporada também para António Morgado, que venceu a clássica da Figueira da Foz, que venceu em Espanha. O António Morgado sublime nos primeiros meses de 2025. Imagens já de Amstel Gold Race, Semana das Ardenas. Digamos que tinha começado um pouco antes, semana e meia importante, com a Brabantse-Pijl e a vitória de Remco Evenepoel. Na Amstel Gold Race a narrativa foi um bocadinho diferente. 256 km, uma prova dura, uma prova sempre no terreno tortuoso do Limburgo neerlandês. Prova marcada por um ataque de Tadej Pogačar, que tentou fazer pois aquilo que faz muitas vezes, arrancar de longe. Desta vez, no entanto, teve resposta ao campeão do mundo. Conseguiram chegar a Pogačar, Remco Evenepoel e também Matthias Skelmos. E os três chegaram juntos à fase decisiva da corrida. Remco Evenepoel, que vinha de bater Wout van Aert ao sprint, deve ter pensado que com Matthias Skelmos e Pogačar ia ser ainda mais fácil. Só que Matthias Skelmos tinha outros planos e o dinamarquês surpreendeu toda a gente, conquistando a sua primeira grande clássica. Uma vitória tremendamente importante também para a Lidl Trek, mas sobretudo muito, muito marcante para a carreira de Skelmos. Veio depois a Flash Ballon, na quarta-feira após a Amstel Gold Race. Flash Ballon com o típico final no muro de Huy. 22% a rampa mais inclinada. Uma prova que foi completamente dinamitada a 400 metros do final. Tadej Pogačar pôs toda a gente a milhas. Kevin Vauquelin ainda tentou responder, Tom Pidcock também, mas raras vezes vimos um final em Huy tão avassalador por parte de um ciclista. O campeão do mundo conseguiu vencer. Pogačar
que continuava a picar o ponto. Mas para Kevin Vauquelin, por exemplo, para Tom Pidcock, eram resultados importantes poder estar no pódio de uma clássica com o prestígio da Flèche Wallonne. Chegou depois a Decana, a Liège-Bastogne-Liège, que tem sido, pois digamos que, território familiar e com muito êxito para Remco Evenepoel. 2 vitórias nos últimos 3 anos. É verdade que quem partiu como campeão em título foi Tadej Pogačar, pois os dois encontraram-se para mais um frente a frente, com o campeão da Flèche Wallonne a tentar devolver a cortesia a Remco Evenepoel, que o tinha derrotado na Amstel Gold Race. Aliás, quem estava era o campeão da Amstel Gold Race, Matthias de Queloz. Remco Evenepoel vinha de ganhar, obviamente, a Brabantse-Pijl. Ele que percebeu rapidamente que ainda estava longe da forma ideal para poder ganhar uma prova deste nível, com esta distância, com esta dificuldade, como La Doyenne. Pogačar fez o espetáculo habitual, arrancou em La Redoute, cerca de 30 km para a meta, ataque que ninguém conseguiu seguir. Apesar de tudo, Giulio Ciccone e Ben Healy tentaram ir atrás do prejuízo, não o conseguiram fazer. É sempre bom terminar a primeira parte da temporada assim. Estou muito contente pela forma como a época tem decorrido até agora. Pogačar, Giulio Ciccone e Ben Healy no pódio da Amstel Gold Race. Aliás, da Liège-Bastogne-Liège. Drives you to give your best, then it's love. It's Grana Padano. It's the Italian cheese that has captured the world. Merry Christmas from Grana Padano, an Italian. A 108ª edição do Giro de Itália trouxe-nos uma partida diferente, desde Tirana, na Albânia. Destino final, Roma, em Itália. 21 etapas, 3.443 quilómetros para obter a Maglia Rosa. Mats Pedersen dominou as etapas 1, 3 e 5. Josh Starling venceu a segunda e apareceu também Johnny Milan a mostrar que não tinha perdido qualidades, bem pelo contrário, em relação ao seu grande giro do ano anterior. Mas a grande figura foi realmente Mats Pedersen, que deu um espetáculo absolutamente tremendo. Pedersen que já tinha 6 vitórias em grandes voltas, mas o 6 rapidamente se transformou em 9. Primeiro dinamarquês da história a envergar a camisola rosa. Josh Starling também fez uma exibição tremenda na etapa 2, estreando-se a ganhar em grandes voltas aos 21 anos. E porque há sempre surpresas nas grandes voltas, o que dizer da vitória de Casper Van Uden na 4ª etapa. Curiosamente, também houve lugar à surpresa na etapa 5. Caden Groves, da Alpecin de Koenig, a aproveitar um belíssimo dia para poder conseguir a sua segunda etapa no Giro. No final da primeira semana houve o primeiro teste sério para a classificação geral. Final em alto em Tagliacozzo. Final que se resumiu praticamente às últimas rampas desta subida. Juan Ayuso lançou um ataque potente, ciclista que vinha de ganhar o Tirreno Adriático. Foi a vitória para o espanhol, com o mexicano Isaac Del Toro a terminar no segundo lugar, Egan Bernal terceiro. Sinal claro de que Ayuso estava na luta pelo Giro. Estou contente, não podia ser de outra forma. Finalmente a minha primeira vitória numa grande volta, na 4ª grande volta que corro. Especialmente na volta à Espanha estive perto de ganhar, mas faltou sempre qualquer coisa. Hoje consegui. Ayuso tirava a pressão de cima dos ombros e outro ciclista também aparecia com capacidade de ganhar. Luke Plapp no dia seguinte a tirar também a pressão dos ombros de Jaiko Alula. Ataque a solo na subida de Montelago. Também ele a estrear-se a ganhar em grandes voltas, tal como Ayuso no dia anterior.
Não foi um Giro famoso para um ex-campeão. O campeão de 2023, Primož Roglic, sofreu nas estradas brancas da Toscana. Foi um final à la Strade Bianca, onde Isaac Del Toro acabou por oferecer uma grande resistência a Wout van Aert. Mas a verdade é que em Siena, Wout van Aert conseguiu maniatar o mexicano, que viria a ser uma das figuras da época. Um alívio para Wout van Aert. Uma vitória bastante emocional. Esta temporada continuei a bater à porta da vitória, continuei a acreditar que isto ia funcionar. E funcionou. Isaac Del Toro também fez uma belíssima chegada. O Isaac Del Toro, que com esta exibição era o novo líder do Giro de Itália aos 20 anos, primeiro mexicano a liderar o Giro em 108 edições. E na cidade da Torre Inclinada, Dan Hull acabou por ser o vencedor do contrarrelógio, quase 29 km, percurso ideal para as grandes máquinas. Dan Hull com mais um triunfo para a Lidl Trek, que estava a ter um giro de sonho. Foi também o giro do regresso de Richard Carapaz em Castelnuovo-Nemonte. O equatoriano arrancou a 9 km da meta, conseguindo aguentar a perseguição de Isaac Del Toro e Giulio Ciccone. Quarta etapa na carreira de Richard Carapaz na prova italiana. No regresso dos sprinters ao 12º dia de competição, em Viadana, o Lads Pui surpreendeu a Wout van Aert, Casper Van Uden e Ben Bernard, além de Jonathan Milan, claro está. Jonathan Milan, que não levantava a cabeça por esta altura, continuava, aliás, não de Jonathan Milan, claro, Mats Pedersen, o substituto, e sim, de Jonathan Milan. Vencer com a malha de Ciclamino, a quarta etapa no Giro. Vou-me recordar, obviamente, desta edição, quando um dia pendurar a bicicleta. Era um Pedersen a substituir Jonathan Milan que ia ao Tour de França em 2025. Felizmente para os italianos, queda grave na 14ª etapa, uma queda que levou ao chão Roglic, Ayuso, Del Toro. Foi, digamos que, uma jornada em que o pelotão esteve contente por meter um ritmo mais tranquilo, o que abriu a porta aos especuladores. Kasper Asgreen venceu esta jornada de 195 km. Foi também um giro importante para Carlos Verona. A Lidl Trek ganhava de todas as formas e feitios. Carlos Verona nunca tinha conseguido uma vitória deste nível. Uma vitória extraordinária para um corredor de trabalho. See with the camera, but Primož Roglic just behind me there. He's getting in the car, so that is the Giro over for him. Etapa 16 marcada pelo abandono de Primož Roglic, abrindo o caminho a outros nomes para se perfilarem na luta pela classificação geral. Foi também uma jornada que ficou marcada por esta imagem. Cristian Scaroni, Lorenzo Fortunato, dobradinha da Astana. Sonhei muito, estou a viver o sonho, especialmente pela forma como aconteceu. Falei com o Fortunato, tínhamos consolidado a camisola azul dele. De Lorenzo Fortunato a Cristian Scaroni. Imagem já da etapa 17, etapa com final em Bormio, dia de alta montanha. Grande duelo entre Isaac Del Toro e Richard Carapaz. Isaac Del Toro arriscou tudo aquilo que havia para arriscar na descida para Bormio. Richard Carapaz deu-lhe uns metros que se converteram numas dezenas muito rapidamente. Uma vitória do Torito mexicano da UAE Emirates.
Vitória importante de um ciclista que já ia de rosa, mas consolidava as suas aspirações de poder ganhar uma grande volta. Quem não a ganhava com toda a certeza era Juan Ayuso, que na etapa 18 abandonou. Juan Ayuso com uma picada de abelha, o olho inchado, a colocar a bicicleta no carro, a ir para casa mais cedo, deixava Isaac Del Toro, pois sem um elemento importante na luta pela classificação geral, ele que tinha começado como líder da UAE Emirates. A etapa 18 foi para um ciclista de ataque, um especulador, um homem que é um caçador furtivo, Nico Denz. Uma boa forma de a Red Bull Bora Hansgrohe mitigar o sofrimento pelo abandono de Roglic. E a 19ª, pois foi também uma jornada que acabou por sorrir a quem arrisca. Nicolas Prudhomme, a partida para 2025 não tinha qualquer vitória profissional, somou 6 neste ano. A magia do Giro a promover aqui mais um estreante a vencer em grandes voltas. Chegavam juntos Carapaz e Del Toro, deixavam tudo adiado para a última etapa de montanha, com Simon Yates a perseguir por perto. 43 segundos entre primeiro e segundo, 1:21, Simon Yates com uma diferença difícil de recuperar, mas havia um Colle delle Finestre pela frente. A grande etapa de montanha do Giro 2025. Uma etapa na qual partiu o ataque Richard Carapaz, com resposta pronta de Isaac Del Toro. Simon Yates não tinha conseguido responder à primeira, mas lentamente conseguiu aproximar-se dos outros dois e notava-se que de pernas tanto Del Toro como Carapaz estavam superiores a Adam Yates, aliás a Simon Yates. Talvez esse tenha sido o grande erro dos dois ciclistas do continente americano. Dar margem a Simon Yates para sonhar. Um ex-vencedor de uma grande volta. Um corredor com muita classe e que na frente tinha Wout van Aert à espera, no topo do Colle delle Finestre. Foi um Simon Yates que fez uma remontada absolutamente magnífica e que conseguiu catapultar-se para o primeiro lugar da classificação geral. Ao mesmo tempo, foi uma derrota tremendamente dura para Del Toro e Carapaz. Eu não sou uma pessoa muito emocional, mas estar aqui no final, obviamente não consegui conter as lágrimas. Foi algo para o qual trabalhei ao longo de toda a minha carreira, ano após ano. Na mesma subida onde tinha perdido o Giro uns anos antes, em 2018, Simon Yates conseguia a vitória. Isaac Del Toro decepcionado. Tentei colaborar com o Richard, com o Derek G, pedi-lhes para puxarem, disseram que não. Podíamos ter sido os mais fortes, mas ganhou o mais inteligente. Achas que o Del Toro correu contra ti do que para ganhar o Giro? No final ele perdeu o Giro. Creo que no ha sabido correr bien y creio que ele não soube correr bem e no final ganhou o tipo mais inteligente. Richard Carapaz, palavras mordazes sobre a forma de correr de Isaac Del Toro. A verdade é que nenhum dos dois saiu a ganhar, ambos perderam e quem ganhou foi Simon Yates, numa jornada onde se impôs Chris Harper no Colle delle Finestre. Foi uma magnífica exibição de Simon Yates, mas também de Wout van Aert, que ajudou Simon Yates a abrir o fosso que lhe permitiu concluir o Giro no dia a seguir, muito tranquilo, na cidade eterna, em Roma, uma jornada que estava destinada a terminar ao sprint e assim foi. Um sprint que deu vitória de Olav Koe para a Visma, que surfava a crista da onda. Simon Yates ganhava a sua segunda grande volta, o primeiro Giro. Vestido de rosa, foi coroado o imperador desta edição 108. Del Toro, segundo classificado. Richard Carapaz, o terceiro classificado. Primeiro triunfo de um britânico na Corsa Rosa.
Depois da vitória de Simon Yates no Giro, começava a preparação para o Tour, com as típicas provas teste, critério do Dauphiné. Prova que acabou por ter a presença de Tadej Pogačar, foi, digamos que, o preâmbulo do Tour de France. Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, precisamente o pódio do ano anterior do Tour. Todos estiveram à partida, sabia-se que Remco Evenepoel vinha curto de forma, mas esperava-se um Vingegaard Pogačar épico. A verdade é que o que se viu foi uma lição de Tadej Pogačar ao dinamarquês em todas as etapas duras. Tadej Pogačar que venceu, convenceu e acabou o Dauphiné de uma forma completamente avassaladora. Isto mandava uma mensagem clara para as 3 semanas do Tour, que Pogačar era o homem a ter em conta. Ainda para mais, tendo também em mente que não só Pogačar estava forte, como também levava o provavelmente melhor gregário que se podia levar. Um rapaz nascido em A dos Francos, chamado João Almeida, que se tinha deixado surpreender no primeiro dia da volta à Suíça e teve que recuperar, imagine-se, 3 minutos para Kevin Vauquelin. Quando tudo parecia perdido, João Almeida mostrou que as corridas só terminam no último risco de meta. Foi uma recuperação de todo improvável que o João Almeida acabou por conseguir com uma vitória com um solo magnífico de 48 km, uma vitória também perante o próprio Vauquelin no mini sprint e depois uma cronoescalada final absolutamente terminal. Um João Almeida que vencia volta à Suíça, volta à Romandia e também volta ao País Basco, algo que só Sean Kelly e Bradley Wiggins tinham como se fazer na história do ciclismo. Magnífico João Almeida, que começava o Tour como um outsider ao pódio. Um Tour que começou no nordeste de França, em Lille, onde o primeiro a vestir de amarelo foi Jasper Philipsen. Uma vitória impressionante de Philipsen, que infelizmente durou pouco na corrida. Obviamente que sinto-me orgulhoso por poder vestir esta camisola, pelo menos por um dia. Era um sonho, era um objetivo antes de cá virmos, mas as coisas têm que se alinhar e nós conseguimos ter um bom comportamento enquanto equipa e podemos estar orgulhosos disso. O Tour continuava pelo norte e no norte já sabe que o tempo por vezes muda de um dia para o outro. Foi assim na etapa que terminou em Boulogne-sur-Mer. Um final punchy onde a Alpecin continuou a aproveitar a dinâmica ganhadora do dia anterior, mas desta vez com a vitória de Mathieu van der Poel. Primeira vitória no Tour para Van der Poel desde 2021 e logo batendo Pogačar. Van der Poel que herdou a camisola amarela do colega Philipsen. Philipsen que teve que abandonar ao terceiro dia. O toquezinho de Brian Cocard, Philipsen fora com fratura na clavícula. E nesta chegada muito conflituosa, acabou por se impor no meio do caos Tim Merlier. Num grande duelo com Jonathan Milan, era digamos que a reprodução do duelo no Giro de Itália do ano anterior. Na altura terminou com 3 etapas para cada lado. Merlier impunha-se logo ao primeiro duelo contra o italiano. A quarta jornada trouxe, pois, um espetáculo que ninguém teria podido prever. Tadej Pogačar a conseguir vencer. E incrível, Jonathan Milan e Merlier, todos os sprinters para trás. Foi Jonas Vingegaard a conseguir sprintar para o segundo lugar, à frente de Mathieu van der Poel. Conseguir 100 vitórias na carreira é incrível, no Tour e com esta camisola ainda mais. 100 vitórias em pouco tempo para Tadej Pogačar. A primeira foi em 2019, na volta ao Algarve. O quarto mais jovem da história a atingir a vitória centenária, partia para o contrarrelógio do dia a seguir, sabendo que era um dia importante para a classificação geral. O campeão do mundo contrarrelógio foi o primeiro dos favoritos a ir para a estrada.
Remco Evenepoel fez aquilo que se esperava e estabeleceu o tempo mais rápido. Era dia para Remco Evenepoel tentar ganhar tempo à concorrência. Dia onde se esperava que estivessem mais ou menos a par Pogačar e Vingegaard, mas a verdade é que Vingegaard não esteve forte. Perdeu logo 22 segundos no segundo intermédio e viria a perder mais de 1 minuto nesta jornada. A grande performance da jornada acabou por vir de Tadej Pogačar, que não tinha feito um bom contrarrelógio no critério do Dauphiné, mas aproveitou para se colocar perto de Remco Evenepoel. Perdeu apenas 16 segundos para o campeão do mundo. Também um caminho longo, duro, carregado de lesões e recuperações para Evenepoel, até ao triunfo em Cannes no contrarrelógio. Pogačar abria já quase 1 minuto para os principais favoritos. O Almeida estava na 7ª posição, a 1,53 do companheiro de equipa. Ao 6º dia, Kevin Vauquelin correu em casa, um dos heróis da Volta à Suíça. Por esta altura era também herói em França, a França que procurava um corredor de referência dentro do pelotão e que encontrou, porque Kevin Vauquelin era terceiro à partida para esta jornada. Ao seu estilo inconfundível, Ben Healy venceu na Normandia. O irlandês atacou a 40 km do final. Mathieu van der Poel retomou a liderança por troca com Pogačar. E continuávamos nas praias normandas. Ao 7º dia, chegada ao Mur de Bretagne, da Normandia para a Bretanha. A viagem era curta. Jornada muito interessante, com perfil de sobe e desce no final, quase 200 km. Vitória de Tadej Pogačar perante Jonas Vingegaard. Havia novamente troca de camisola amarela. Magníficas etapas propostas por Thierry Gouvenou no norte de França. Também houve espaço para os sprinters. E se tinha perdido para Merlier na primeira oportunidade, Jonathan Millen não a facilitou em La Mayenne. Dia 9 de competição, com final em Châteauroux. Foi um dia de alta velocidade, animado por uma fuga de todo improvável. Reparem bem, 2 ciclistas apenas na frente, desde o quilómetro 0. Uma fuga com Jonas Raikart e Mathieu van der Poel, que a dada altura terão pensado, mas o que é que fazemos agora? E se Mathieu van der Poel foi apanhado, Jonas Raikart conseguiu resistir na frente. Foi um Jonas Raikart que resistiu enquanto pôde, até que o pelotão chegou e Merlier conseguiu bater Jonathan Millen. 2-1 para o campeão da Europa neste mano a mano particular. A 10ª etapa, a presença de Ben Healy na frente era um fator importante. Ele era 11º na classificação geral, a 3,55 de Tadej Pogačar. Ben Healy partiu de olhos postos na camisola amarela. Ele já tinha ganho uma etapa, estava sem pressão. Aproveitar também para estar da frente com o campeão do Giro de Itália, que começava a dar demonstrações de ir de menos a mais. Tinha no papel de ajudar Jonas Vingegaard, mas levou também uma etapa Simon Yates a vencer em Le Mont d'Or, batendo Thymen Arensman, batendo Ben Healy. Ben Healy que depois fez as contas e celebrou à medida que Tadej Pogačar entregava a camisola amarela ao irlandês. Estou muito emocionado porque também estou muito cansado, mas isto vai para lá daquilo que eu acreditava que podia acontecer. Se me dissessem que ia ter a amarela e vencer uma etapa no Tour, enfim, eu dizia, não acredito. Mais um dia, mais uma jornada, desta vez curtinha. Uma jornada em loop à volta de Toulouse, menos de 160 km. Um dia que pertenceu por completo a Jonas Abramson. A máquina da Uno-X a arrancar para a fuga com Mauro Schmidt, com Mathieu van der Poel. Um dos corredores mais combativos da edição de 2024, Abramson a conseguir vencer. Sprint apertado para se estrear a ganhar no Tour.
E no dia a seguir, drama na estrada com a queda de Tadej Pogačar. Felizmente que o Homem de Ferro levantou-se. Pogačar que tinha passado por situação semelhante no início da temporada na Strade Bianca, acabou por se levantar, chapa e pintura, num dia em que, pois no fundo, a 12ª etapa foi uma etapa relativamente tranquila, uma etapa que ficou também marcada por a queda de Pogačar e que, em termos de geral, não mudou grande coisa. Tudo isso estava, digamos que, remetido para o dia seguinte, 12ª etapa, aí sim, com montanha a sério. Pelotão a acelerar no Col do Sulô. Remco Evenepoel, por exemplo, tirou o bilhete e foi dos primeiros a dizer que não estava para ganhar. A UAE Emirates apostou tudo na carta ganhadora e a carta ganhadora chama-se Tadej Pogačar. Arrancou e cavalgou sobre Jonas Vingegaard. Vingegaard que tinha perdido tempo no contrarrelógio em Cannes, perdeu mais 2 minutos e 10 segundos, ficando a 3:31 de Tadej Pogačar. Remco Evenepoel caía à 3ª posição e por esta altura João Almeida estava, pois, também já fora da corrida. À 9ª etapa, João Almeida infelizmente fraturou as costelas numa queda fortuita e teve que ir para casa quando tinha chegado como claro candidato ao top 3. E visto aquilo que íamos vendo, com Evenepoel em quebra nas etapas de montanha, era bem provável que João Almeida tivesse uma palavra importante a dizer na luta, pelo menos pelo 3º lugar. Foi uma pena, mas haveria mais para João Almeida daí até ao final da temporada. O Tour avançou e avançou para o 13º dia de competição. Reparem bem nesta imagem. Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Vingegaard a conseguir alcançar Remco no aeródromo de Peyragut. Um Vingegaard que, apesar de tudo, voltou a perder tempo para Tadej Pogačar. Pogačar, por esta altura, estava absolutamente intratável nestas estradas inclinadas dos Alpes. Era um Tadej Pogačar que continuava a não dar hipótese à concorrência. Ganhava etapas, aumentava a vantagem e estava, pois, já com 4 minutos de margem. No dia a seguir, o abandono de Remco Evenepoel. Um Remco que sabia que não estava ainda pronto para entrar nas contas do pódio, como tinha feito em 2024. A queda do início da temporada a passar-lhe fatura. Por esta altura emergiu na corrida um nome inesperado, Thymen Arensman, que acabou por vencer uma etapa com passagem no Col do Tourmalet, que acabou em Super-Bagnères. Imagem já da jornada 15, chegada a Carcassonne. Dia para a fuga, dia onde Tim Wellens mostrou o poderio da UAE Emirates. Jogada a solo para Tim Wellens, que bateu no mano a mano Victor Campenerts e Julian Alaphilippe. Primeira vitória no Tour da carreira de Wellens. A terceira semana começou com o regresso do Mont Ventoux, o gigante da Provença. E que grande duelo tivemos no Mont Ventoux. Foi um grande dia para a França. A França tinha Lenny Martinez e Aurélien Parent-Peintre na frente. Parent-Peintre conseguiu uma vitória extraordinária. Não Aurélien, o irmão mais velho, mas sim Valentin, o irmão mais novo. Franchement, c'est fou, je réalise vraiment pas là É de loucos. arrive déjà à gagner sur le Tour de France. Nem acredito no que aconteceu. Ganhar no Tour de France é inacreditável, mas no Mont Ventoux é ainda de loucos. Com Martínez, com o jovem Valentin Parent-Peintre, uma nova geração de escaladores à moda da França. Os dois foram tendo protagonismo durante esta corrida. O Tadej Pogačar depois aproveitou para picar mais uns segundinhos já em modo conservador. Estava completamente controlada a classificação geral para o esloveno e isso fez com que outros pudessem aparecer na corrida. Houve também quedas na última semana do Tour, como sempre acontece.
Na etapa 17, o sprint para Valence foi à chuva. No final, vitória para Jonathan Milan, que fazia o 2-2 perante Tim Merlier. E a 18ª era a etapa rainha do Tour. Uma jornada absolutamente brutal no Col de la Loze. Jornada que foi ganha vinda da fuga por Ben O'Connor da Jayco Alula. O australiano que fez os últimos 16 km sozinho, deixou para trás Ainer Rubio. E acima dos 2.300 metros do Col de la Loze, conseguia encontrar a redenção depois de 2 semanas difíceis. Lá atrás, Pogačar voltava a meter uns segundinhos a Jonas Vingegaard e já estava com 4 minutos e meio de vantagem. Florian Lipovic, entretanto, consolidava o terceiro lugar, ainda ali tremido pela presença de Oscar Onley. Vimos Roglic também na luta, mas a verdade é que todos mais de 11 minutos de Pogačar. E o homem da segunda semana, Thymen Arensman, voltou a aparecer na terceira, com a autorização de Tadej Pogačar, cavalgou para a vitória em Lapland. Segunda vitória de Thymen Arensman nesta edição do Tour de France. Sem alterações face à classificação geral. Tadej e o Jonas, enfim, todos sabemos que são os mais fortes do mundo, são quase extraterrestres. Eu, enquanto humano, de vez em quando tento batê-los e nem posso acreditar que os consegui bater hoje. Faltavam apenas 2 dias para o final do Tour. A etapa 20 terminou em Portalier e foi puro show antes da chegada a Paris. Uma fuga de 13 homens nas montanhas de Jura. No entanto, a 17 km do final, Caden Groves, sprinter habitual, terceiro homem na hierarquia da velocidade do Alpecin-Deceuninck, lançou-se a solo, imagine-se, e conseguiu chegar à vitória, completando a tripla nas grandes voltas. Há sempre tanta pressão no Tour e já tendo ganho no Giro e na Vuelta, pois será que sou bom o suficiente? Perguntava-me eu, para ganhar também no Tour. Pois a verdade é que deu uma resposta à altura, Caden Groves. E a 21ª já sabem onde termina, em Paris, concretamente nos Campos Elíseos, onde desde o início dos anos 70 a prova termina. Só que desta vez com um twist, um percurso que incluiu subidas a Montmartre, onde o pelotão passou também durante a prova de fundo dos Jogos Olímpicos de 2024, e aquilo que se viu foi um espetáculo pura e simplesmente para mais tarde recordar. Wout van Aert impôs a Tadej Pogačar junto ao Sacré-Cœur e desceu em direção aos Campos Elíseos para também ele encontrar a redenção na temporada. Já tinha ganho no Giro, ganhou no Tour. Feitas as contas, foi uma temporada bastante interessante para um muito magoado Wout van Aert, que vinha de uma época de 2024 marcada por quedas. Foi um dos Tours de France mais duros que fiz. Muito respeito para todos. Talvez volte. Obrigado por tudo. As palavras do campeão, Tadej Pogačar, do vice-campeão Jonas Vingegaard e da surpresa Florian Lipovic naquele que poderia ter sido o terceiro lugar, ocupado por João Almeida com uma pontinha de sorte. E não podíamos olhar para 2025 sem passar em revista uma volta à Espanha que foi magnífica. Uma volta à Espanha que pôs Portugal a sonhar com a primeira conquista numa grande volta graças ao jovem João Almeida. Primeiro a partida de Itália, do Piemonte. 3.100 km pela frente até Madrid, uma prova que viria a ficar altamente politizada e que nem sequer teve direito ao pódio final. Para quem entrou a ganhar, Jasper Philipsen, como tinha feito no Tour de France, também envergando a camisola de líder da geral. Etapa 2 com final em Limone, Piemonte.
Jonas Vingegaard queria mostrar que, perdido o Tour, era hora de centrar objetivos na Vuelta e conseguiu bater um dos homens da temporada, batendo o impressionante Giulio Ciccone, que teve também um bom ressurgir neste ano. Giulio Ciccone que fez uma belíssima primeira semana de volta à Espanha, dando a sensação de que podia finalmente entrar no top 10 de uma grande volta. Não seria o caso, no entanto. Vingegaard venceu, convenceu e na terceira etapa deixou que fosse David Gaudu brilhar em Ceres. David Gaudu não só ganhou, como também envergou a camisola vermelha de líder da classificação geral. Rapidamente saltamos para a etapa 4, em que o pelotão chegou a Voiron, depois da Itália, chegada à França, e em Voiron, surpresa tremenda com a vitória de Ben Turner perante Jasper Philipsen. Primeira etapa numa grande volta para Big Ben Turner. Volta à Espanha com 2 contrarrelógios, um coletivo, outro individual. O primeiro foi por equipas, 24 km em Figueras, na Catalunha, no regresso da Vuelta à Espanha. A UAE Team Emirates conseguiu rodar a 57 km por hora. Triunfo importante para João Almeida, para Ivo Oliveira. Almeida que por esta altura já marcava posição dentro de uma equipa que trazia também Juan Ayuso. Seria uma das novelas ao longo da Vuelta. O ciclista espanhol Juan Ayuso. Foi uma UAE Emirates que venceu como quis, onde quis. Por exemplo, o Jevine queria ganhar em casa, em Andorra, na casa emprestada, e acabou por conseguir fazê-lo. E com isto já íamos na quinta etapa. Juan Ayuso despedia-se da geral, dizia desde o início da Vuelta, disse que não estava para discutir a classificação geral, a equipa disse-me para tentar, para ver se melhorava, mas não, portanto levantei o pé. Ayuso e microfones, uma imagem que se repetiria ao longo dos dias seguintes. Torsten Trein aproveitava para colocar a camisola vermelha e assumia a liderança da Vuelta ao 6º dia de competição. A etapa 7 foi, digamos que, o ressurgir da Fênix. Juan Ayuso vinha de perder minutos no dia anterior e arrancou para uma vitória em Serler. Grande triunfo, vindo da fuga. Hello everybody, welcome to stage 8 and come with me. E a etapa 8 foi o regresso dos velocistas em Saragossa. Jasper Philipsen a ter como oposição Ethan Vernon, Arne Marit, sem problemas para ter a sua segunda etapa na competição. No dia 9 renovaram-se as esperanças para os fugitivos. No entanto, a Lidl Trek estava disposta a servir a vitória em bandeja de prata a Giulio Ciccone. Era a aposta principal da equipa, mas apareceu a Visma com outros planos. Jonas Vingegaard trocou os planos a toda a gente, inclusive a João Almeida. E na chegada a Val d'Escaray, acabou por ser um João Almeida a ter que aplicar a famosa Almeidada, fazendo uma recuperação tremenda com Tom Pidcock, com quem foi trocando uns galhardetes ao longo da subida. Os dois tinham que colaborar para ir alcançar Jonas Vingegaard. O João disse-me para ter um pouco mais de coragem. Mas se ele abrandar o ritmo, talvez eu possa ajudá-lo. Bem disposto, Tom Pidcock fez uma grande volta, viria a terminar no top 3 da classificação geral. Jonas Vingegaard somava a segunda vitória na competição e tinha, pois por esta altura, já mais de meio minuto de margem sobre João Almeida, aproximadamente 40 segundos para o dinamarquês. Durante o dia de descanso, a casa veio abaixo na UAE Emirates, que comunicou o final antecipado do contrato com Juan Ayuso. No dia a seguir, a imagem dos microfones voltou. Ayuso a criticar a equipa. A verdade é que continuava em competição e a Emirates continuava on fire. Melhor forma de responder à polémica, pois com mais uma vitória de Jevine, que tinha ganho em Andorra
e venceu também em La Radegua. Na luta pelo primeiro lugar, tudo igual entre João Almeida e Jonas Vingegaard. Esperava-se que por esta altura o cansaço do Tour começasse a passar fatura a Vingegaard e que João Almeida também fosse de menos a mais, depois de ter fraturado a costela no Tour. Os dois encontravam-se num ponto importante em termos de decisão de geral individual. Infelizmente não houve chegada a Bilbao, nem houve vencedor da etapa, os tempos foram tomados a 3 km da meta. Vingegaard picou mais uns segundinhos em João Almeida e tinha 50. Por protestos, a etapa não pôde ser concluída. Esta foi uma questão que acompanhou o organizador da Vuelta até ao final, inclusivamente com a festa em Madrid completamente estragada. Avançamos já para a etapa número 12, correndo numa segunda casa em Los Corrales de Buena e Collada de Brenes. Juan Ayuso bateu Javier Romo no sítio onde se fez ciclista nas camadas jovens. E com as boas-vindas dadas por Ivo Oliveira, chegamos à etapa número 13. Era uma etapa que estava no radar tanto de João Almeida como de Jonas Vingegaard. Do Alto del Angliru, a corrida que criou a identidade da Vuelta moderna. Conhecia bem a parte final, sabia que quem entrasse bem posicionado na última curva poderia ganhar. Um João Almeida que esteve excelente, puxou do primeiro ao último quilómetro, sufocou Jonas Vingegaard, mas não o suficiente para lhe ganhar tempo, excetuando as bonificações. Apesar de tudo, dava a sensação de ir a mais. Vingegaard podia ter dado a sensação de que ia a menos, mas não passou de uma sensação, como se viria a provar na terceira semana da Vuelta. Entretanto, continuava o espetáculo da UAE Emirates, que ora ganhava com Almeida, ora com Vaina, ora com Ayuso, até que em La Farrapona chegou a vez de Marc Soler. A 7ª vitória para a UAE nesta edição da Volta à Espanha. Hoje vou no lugar especial, vou estar no segundo carro da Lidl Trek. Jeroen, estás pronto? Esta é uma das boas etapas para o Mats. Jeroen Blevens sabia que era dia para Mats Pedersen assinalar no livro de prova e assim foi. Mats Pedersen, que andava à procura desta vitória, depois de 4 etapas no Giro, ganhava também na Vuelta e com Anders Milk à boleia, também ele, repórter dinamarquês do Eurosport. Etapa número 15, uma etapa que ficou, pois, naturalmente para a carreira de Mats Pedersen. Mas já estamos com imagens da 16ª, mais uma vez protestos que não permitiram a chegada a Castro de Herville. Era uma chegada em alto, boa para João Almeida, aproveitou para ganhar Egan Bernal. Ganhar faz-me contente, deixa-me contente, não apenas a mim, mas às pessoas que me acompanharam durante todo o processo, toda a recuperação. O Egan Bernal de regresso aos triunfos, tinha batido Mikel Landa. Etapa 17, final no alto de El Morredero, onde a realidade trágica dos incêndios ficou bem patente no despida e no negro da paisagem. Apesar de tudo, pelo menos a chegada pôde-se fazer. Chegada com vento intenso, uma chegada muito atacada e bem preparada pelos homens da Red Bull Bora Hansgrohe. Rodava Giulio Pellizzari para tentar ganhar a jornada e assim foi. Uma jornada, uma ventania importante, onde João Almeida deu algumas demonstrações de fragilidade, conseguiu-se defender, mas continuava a 50 segundos do primeiro lugar. A sonhar com ser o primeiro português a ganhar uma grande volta, mas para isto tinha que ultrapassar um ciclista absolutamente brilhante, como é Jonas Vingegaard, um homem que nas voltas mais recentes que tinha feito, ou tinha fechado primeiro ou tinha fechado em segundo, portanto a fasquia estava colocada bem lá em cima. Pelo meio, o contrarrelógio em Valladolid, com Filippo Ganna a ganhar para a Ineos, e na etapa 19, em Guijuelo, perto de Salamanca, Jasper Philipsen acabou por voltar aos triunfos. Faltava o espetáculo final, a Bola del Mundo. Jornada muito tensa, com protestos a marcar novamente a etapa. João Almeida lançou o all-in
mas onde houve vontade, faltaram as pernas. Jonas Vingegaard terminou a volta a campeão. Nas rampas inclinadas das estradas de cimento da subida em plena Serra Madrilena, mostrou quem era o patrão da volta. O dinamarquês que tinha perdido o Tour vencia a volta à Espanha. Jonas Vingegaard, o campeão da volta de 2025, coroado na Bola del Mundo perante um João Almeida, segundo classificado, que depois de ter feito pódio no Giro, fazia também pódio na volta. Significa muito para mim, é a minha primeira volta, minha primeira grande volta também em 2 anos, portanto voltar tudo o que tive que voltar em pouco tempo é uma sensação muito positiva para mim, poder estar aqui e poder mostrar que ainda estou num nível muito alto. Foi uma volta que nos fez sonhar a nós portugueses. João Almeida terminou na 2ª posição, atrás de um ciclista que é também um magnífico corredor. O Jonas Vingegaard, que tem 2 tours, uma volta. Quem sabe no próximo ano possa estar no Giro. Encerrados os capítulos das grandes voltas, faltava uma série de provas de um dia excitantes. Por exemplo, no Quebec, clássicas do Canadá, Julien Alaphilippe com uma das exibições do ano. Colocou-se na frente no grupo certo da fuga e desde a fuga ganhou a prova quebecoise. Magnífica vitória para a Tudor, que também iria terminar forte o ano na Lombardia, colocando Michael Storer no pódio no monumento. O primeiro para a equipa suíça de Fabian Cancellara. No Canadá estava também Tadej Pogačar. E Tadej Pogačar, que antes do Campeonato do Mundo decidiu dar um presente a Brandon McNulty. Podia ter ganho fácil no ensaio geral para Kigali, no Ruanda, mas Pogačar decidiu neste dia rebocar o companheiro de equipa, o capitão América Brandon McNulty, que teve que responder ao atual campeão nacional Quinn Simmons, que tentou a ousadia de seguir com Pogačar. No final foi um momento bonito vivido por parte da UAE Emirates, a dobradinha por parte da equipa que entrou na meta com os 2 ciclistas de referência nesse dia e Brandon McNulty a vencer com a autorização de Tadej Pogačar. Mundial em África, pela primeira vez na história. No Ruanda, em Kigali, com Tadej Pogačar à partida, com Remco Evenepoel também. Grande duelo previsto para o contrarrelógio, um contrarrelógio que vai ficar para a história dos campeonatos do mundo. Percurso de quase 41 km. Remco Evenepoel foi o único a baixar dos 50 minutos, parando o relógio com 49,46 e deixando esta imagem. Dobrando Tadej Pogačar, que não fez um bom contrarrelógio, terminou fora do pódio. Viu o colega Jay Vine, em representação da Austrália, fazer a prova de uma vida para terminar no 2º lugar, a 1,14 de Evenepoel, enquanto Ilan Van Wilder, colega de Remco Evenepoel na seleção belga, conseguiu ficar com a posição de bronze a 2 minutos e 36 segundos. Bom, no próximo ano vou ter que tentar, quero ser o primeiro a ganhar 4 mundiais de contrarrelógio consecutivos, mas ainda há corridas importantes nas próximas semanas, estou muito contente, mas este é obviamente um boost em termos de motivação. Remco Evenepoel, uma vez mais campeão do mundo de contrarrelógio, Tadej Pogačar dobrado em Kigali. Um Tadej Pogačar que obviamente tinha ficado com essa imagem e quis pôr toda a gente a sofrer. Foi exatamente o que fez no Monte Kigali e depois no Muro de Kigali, deixando, entre outros, Remco Evenepoel para trás. Foi um ataque a mais de 100 km do final, numa prova um pouco sui generis, onde terminaram pouquíssimos ciclistas, pouco mais de 35 corredores, no qual Afonso Eulálio foi gigantesco, metendo-se no top 10 do Mundial africano. Remco Evenepoel, que tentou
e nunca baixou os braços e acabou por ser recompensado com o segundo lugar quando tudo parecia perdido. Tadej Pogačar fez mais uma exibição tremenda, ainda melhor do que o Mundial que conquistou em Zurique, na altura arrancando a 80 km da meta, desta vez foi a 100. Remco segundo, Ben Healy terceiro, depois de ter fechado top 10 na Volta à França, ter andado de amarelo e ter ganho também uma etapa. Pogačar, que não contente com o que tinha feito no Mundial, uns dias mais tarde apareceu no Campeonato da Europa da Dromardèche e voltou a fazer o mesmo. Voltou a bater Remco Evenepoel. Por esta altura era o duelo da temporada num europeu onde esteve Jonas Vingegaard, mas que ficou bem descolado ainda longe do final, onde Portugal também não conseguiu fazer um bom resultado, não concluindo com nenhum atleta a prova de fundo masculina. Ganha pelo canibal dos tempos modernos, Tadej Pogačar. O fantástico Paul Seixas terminou no terceiro lugar, ele que é elite de primeiro ano. Quanto ao último monumento da temporada, volta à Lombardia. Vínhamos de 4 vitórias consecutivas de Tadej Pogačar e com uma quinta igualava Fausto Coppi. Estamos a falar de Coppi, uma das lendas do ciclismo, o campeoníssimo, um homem do pós-Segunda Guerra Mundial. Tadej Pogačar arrancou no Passo di Ganta, onde já tinha arrancado em 2023. Nunca mais lhe puseram os olhos em cima. E o rival era, como podem adivinhar, para esta altura, novamente Remco Evenepoel. Como nos mundiais, como nos europeus, também na Lombardia, foi Remco Evenepoel aquele que mais perto tentou voar do sol. O sol Pogačar, que arrancou para uma jornada magnífica, apanhou os homens da fuga, o último foi Quinn Simmons, e daí cavalgou para uma vitória fácil. A quinta, igualando Fausto Coppi, repito, uma grande lenda, também no dia do adeus de Rafał Majka, para quem foi dedicada esta vitória por parte do esloveno. Michael Storer foi terceiro, Evenepoel segundo, acompanharam Pogačar no pódio, recorde igualado. 7 anos consecutivos, pois é, já digo isto, que é sempre a minha melhor temporada há 7 anos consecutivos, mas esta talvez tenha sido realmente a melhor. Grande ano, o de 2025. Next weekend. Sejam muito bem-vindos ao resumo da época 2025 do ciclismo masculino. Este ano teve de tudo: fugas épicas, sprints apertados, grandes batalhas na montanha. Vivemos uma época vintage que vamos tentar resumir ao longo da próxima hora e um quarto. Para os puristas, a temporada só começa quando arranca a Omloop Het Nieuwsblad e a deste ano teve absolutamente de tudo. Acabou com um vencedor surpreendente. Foi também o prenúncio de um grande ano da UNOX. Soren Varenskjold abriu a sua época da melhor maneira, ganhando uma das grandes clássicas do mundo. Do frio da Flandres para o norte de Itália, até à Toscana, que nos últimos anos tem sido terreno de caça de Tadej Pogačar. Uma Strade Bianca que tinha visto uma exibição magnífica em 2024 do campeão do mundo e que, para não variar, em 2025 viu uma exibição magnífica do campeão do mundo. Não foi uma repetição, mas Tadej Pogačar voltou a atacar a 78 km do final. Desta vez, no entanto, não foi sozinho. E o campeão de 2023, Thomas Pidcock, também quis participar na festa. Foi um início excitante no Monte Sainte-Marie. Pouco depois, queda de Tadej Pogačar, queda feia, queda dura, mas que acabou por não decidir a corrida. O fair play de Tom Pidcock, que esperou pelo campeão do mundo. Tadej Pogačar felizmente pôde continuar.
Também na frente estava por esta altura Michał Kwiatkowski. Portanto, tudo isto no meio de algum sangue, muito suor. Felizmente não houve lágrimas para ninguém. Pidcock à espera de Pogačar para a última hora de corrida. Os dois ex-campeões da Strade Bianca, pouco depois, novamente reunidos. Olhos nos olhos, atacaram-se mutuamente ao longo de 25 km, até que Tadej Pogačar conseguiu finalmente deixar Tom Pidcock para trás. O Col Pinzuto e as suas rampas inclinadas foram desta vez o momento decisivo da corrida para o campeão mundial. O fenómeno Pogačar, o homem que gosta de entrar sozinho na Piazza del Campo em Siena. Mais uma imagem que fica para a história, de braços no ar. O triunfo renovado de Tadej Pogačar no Sterrato da Strade Bianca. Bom início também de temporada para Tom Pidcock na nova equipa, na Q36.5, com o segundo lugar. Estou cheio de adrenalina depois de ter cruzado a linha de meta, mas também tenho algumas dores. Não foi a melhor forma para ganhar uma corrida, mas enfim, uma vitória é uma vitória. Esperemos que não haja nada de importante, que esteja tudo bem. No pódio foi então acompanhado pelo britânico Tom Pidcock. E diga-se, Tim Wellens também conseguiu marcar um ótimo terceiro lugar. Dois homens da UAE Emirates, que foi a equipa da temporada, viria a ser uma época histórica para os comandados de Josiane Machin. Saltamos já para França, Paris-Nice, onde Matteo Jorgensen se impôs pelo segundo ano consecutivo. Foi mais uma história de sucesso para os estadunidenses. Matteo Jorgensen defendeu o título de 2024 ao longo de 8 etapas. E diga-se, João Almeida também venceu. João Almeida venceu em La Loge des Gap, uma das jornadas montanhosas da edição deste ano do Paris-Nice. Foi também a melhor temporada de sempre de João Almeida. Quanto ao terreno adriático, belíssimo espetáculo. O Juan Ayuso, maravilhoso, esteve fortíssimo do início ao final. Num terreno que deu o tridente ao jovem ciclista da UAE. Também ele viria a ser uma das figuras da temporada, às vezes pelos bons e outras vezes por motivos menos bons. Olhamos já para a Milão-San Remo. Era o primeiro monumento do ano, como sempre, o início da primavera a trazer-nos a clássica mais longa do calendário, praticamente 300 km. 2024, vitória de Jasper Philipsen. 2023, vitória de Mathieu van der Poel. Uma clássica que Tadej Pogačar já o disse, é a mais difícil para ele de ganhar dos 5 monumentos do ciclismo. Não que não tenha tentado na Cipressa pelo segundo ano consecutivo. Bem lançado por Johnny Narvaez, Tadej Pogačar arrancou. Muito bem, Filippo Ganna. Muito bem, Mathieu van der Poel. Marcação cerrada ao campeão do mundo. La Primavera nunca falha em termos de espetáculo. Desta vez a Cipressa foi mesmo decisiva. Há muito que não acontecia uma movimentação tão importante, tão longe da meta, a mais de 23 km do final. Uma corrida que habitualmente é definida no pódio, foi desta vez definida na Cipressa, pelo menos no que diz respeito ao pódio final. Parecia um bailado clássico entre dois campeões. Pogačar de um lado, Mathieu van der Poel do outro. E Filippo Ganna tentando perfilar-se como o terceiro elemento, o menos favorito dos três, mas um corredor que, conhecendo as suas limitações, corria com uma inteligência suprema, como o grande campeão que é, o grande ciclista italiano desta geração. Super Pippo a tentar sofrer no pódio para se relançar depois lá embaixo na Via Roma. Pogačar novamente ao ataque. Mathieu van der Poel novamente a morder a roda do atleta esloveno da UAE Team Emirates. A
verdade é que não o tinha conseguido soltar na Cipressa e também não o conseguiria soltar no pódio. Matej van der Poel, inclusive, atacou Tadej Pogačar, forçando Pogačar a perseguir nos últimos 400 metros do pódio de Sanremo. Mas os dois chegaram juntos à técnica descida que leva ao final da prova. A tudo isto assistia Ganna de uma posição próxima, mas sabendo que dificilmente conseguiria ganhar. Tudo adiado para o sprint, o mano a mano entre dois corredores diferentes. Matej van der Poel com favoritismo no sprint perante Tadej Pogačar. O esloveno sabia disso. Ambos a levantarem o pé permitiram a reentrada de Filippo Ganna, mas Pogačar cometeu um erro, talvez o único erro de toda a temporada, quando deu uma margem de metros a Matej van der Poel. Matej van der Poel arrancou para o sprint, nunca mais Pogačar ou Ganna conseguiram fechar o espaço. Foi uma belíssima leitura de corrida aquela que deu mais uma Milão-Sanremo a Matej van der Poel. 6 horas e praticamente 23 minutos de espetáculo. Vencer Sanremo é especial, mas bater estes dois ciclistas incríveis é uma honra para mim estar no pódio com eles. Não sei bem o que dizer, exceto que estou super contente. Matej van der Poel, Tadej Pogačar, o grande duelo da era moderna no que diz respeito aos monumentos. Voltando às corridas por etapas. Imagens da volta à Catalunha. Um habitual terreno de caça para Primož Roglič. Autêntico sniper na corrida catalã. Ciclista que agora na Red Bull Bora Hansgrohe tem vindo a correr de forma diferente, calendário muito mais cirúrgico. Um Primož Roglič que, apesar de tudo, não perdeu algumas das suas melhores qualidades, como, por exemplo, rematar sprints em grupos reduzidos, aqui batendo o jovem Juan Ayuso. Aos 35 anos, no último dia, uma aterragem perfeita de Primož Roglič em Barcelona, dando a volta ao resultado no último dia. E da volta à Catalunha, de regresso à Bélgica para a abordagem à volta a Flandres e o caminho para a Ronde faz através do Grande Prémio E3, atualmente conhecido como E3 Saxo Classic. Matej van der Poel vinha moralizado pelo triunfo na Milão-Sanremo, mas não vinha sozinho. Obviamente que era o candidato número 1 e não perdeu tempo no velho Kvarmont, a 40 km do final. Ataque demolidor. Um ataque que ainda tentou responder Mads Pedersen com a ajuda de Filippo Ganna, mas quando Matej van der Poel está nestes dias fica complicado. Se dúvidas existiam depois de ter ganho a Milão-Sanremo, Matej van der Poel mostrava em Harelbeke que era o grande favorito a conquistar a Ronde van Vlaanderen. Só que em 2025 vimos talvez a melhor versão de sempre de um outro classicómano de eleição, um ciclista de culto do pelotão mundial. O dinamarquês Mads Pedersen da Lidl Trek teve mão certeira, pedalada eficaz e uma grande leitura de corrida para voltar a vencer a Gent-Wevelgem. Arrancou a mais de 70 km do final, chegou sozinho ao Kemmelberg, fez os 56 km até à meta completamente isolado, numa exibição de pura classe. Mads Pedersen dando uma grande vitória à Lidl Trek em Wevelgem. Depois de vitórias em 2020 e em 2024, Mads Pedersen acompanhado de Tim Merlier e de Jonathan Milan no pódio. E avançamos para a Dvars Tour Vlaanderen. Mais uma prova de aproximação à Ronde. Exibição muito importante do ponto de vista coletivo. A Visma a dar uma boa resposta na temporada de clássicas, a meter 3 homens na frente: Van Aert, Jorgensen e Benoot, num grupo onde apenas conseguiu entrar
Nilson Paulus da F Education Easy Post. Eram 3 contra 1. Em teoria, a vitória não podia escapar à Visma. Só que ciclismo não é matemática. Ciclismo é um momento. E Nilson Paulus teve o momento do ano, quando converteu um 3 contra 1 num 1 contra 3 e impôs a Wout van Aert para ganhar através da Flandres. Não acredito, senti muito forte hoje, mas nunca pensei ter uma chance de ganhar daquele grupo. Pensei que estava a pedalar pelo segundo lugar. Estou muitíssimo competente. Quero agradecer à minha família, à minha equipa, a todos aqueles que me apoiam. Tem sido uma primavera dura para mim, mas hoje estou muito contente por estar de regresso aonde eu sei que posso estar. É a maior vitória da minha carreira. Always pushing the limits. And on the road to Milano Cortina. Don't miss the Tour de Ski, live on Eurosport and streaming on HBO Max. Experience the excitement of eventing. A Volta à Flandres é sempre um dos acontecimentos do ano na Bélgica. Mathieu van der Poel vinha de ganhar 3 das últimas 5 edições, partiu à procura de um 4º triunfo. Pelo meio, vitórias também de Tadej Pogačar, de Kasper Asgreen. Mas Mathieu van der Poel vinha on fire de Harelbeke. Como sempre, quedas. Sabe tudo, queda sem grandes problemas para Mathieu van der Poel, que sabia que voltava a ter Tadej Pogačar como o principal concorrente. Também estava presente Wout van Aert, enfim, presentes aqueles que eram os ciclistas de referência, têm sido os ciclistas de referência nas clássicas do Bavê nos últimos anos, mas particularmente 2 homens. Esperava-se um grande duelo, tanto na Flandres como em Roubaix, entre Mathieu van der Poel e Tadej Pogačar, e foi exatamente isso que nos deram estas 2 magníficas provas. Pogačar ainda apanhou Mathieu van der Poel a dormir no primeiro ataque. Apesar de tudo, com muita elegância, o neerlandês de Alpecin chegou à frente. Era também o regresso de Pogačar, a clássica rainha da Flandres, pois de a ter conquistado em 2023. Boa resposta de Mats Pedersen, de Wout van Aert, num grupo pois, muito seleto de ciclistas que ficava na frente depois de Wout van Aert. Como sempre, o final com dupla passagem no Paterberg e em Wout van Aert acabou por definir quem tinha as pernas mais fortes nessa jornada. No Paterberg, os 2 campeões do mundo mais recentes deixaram Wout van Aert para trás. Apenas Mats Pedersen arriscou em Wout van Aert seguir ao ritmo de Pogačar e de Van der Poel. Mas também não durou muito a resistência de Mats Pedersen. Estavam noutra dimensão. Faltavam depois apenas 15 km para a chegada em Oudenaarde. Tadej Pogačar finalmente a conseguir deixar Mathieu van der Poel para trás em Wout van Aert na terceira passagem. Perante esta imagem magnífica de um público entregue ao espetáculo dado por parte destes ciclistas absolutamente notáveis, os grandes dominadores do ciclismo moderno no que diz respeito às clássicas mais importantes. Van der Poel tinha ganho em Sanremo, Pogačar devolvia-lhe a cortesia na Flandres, no terreno teoricamente mais favorável a Mathieu van der Poel. Não ganhava o favorito número 1, mas ganhava o favorito número 2, com um solo magnífico ao final de quase 6 horas de competição.
Sétimo monumento para Tadej Pogačar. Estou muito contente por ganhar esta corrida com este maillot. A Paris-Roubaix é completamente diferente, mas aceito o desafio e vou tentar o meu melhor, apesar da Flandres me servir em termos de características mais do que Roubaix. Uma corrida dura, onde espero que com esta forma possa fazer algo acontecer. Uma semana depois estávamos em Roubaix. Se na Flandres Tadej Pogačar já nos tinha mostrado a capacidade vitoriosa, vencendo 2023 e 2025, na clássica do Inferno do Norte era tudo diferente. Era a primeira vez que tínhamos a possibilidade de ver Tadej Pogačar e muitas décadas depois tivemos também a possibilidade de ver um grande campeão do Tour a correr esta magnífica prova no norte de França. Com todos presentes, Van der Poel, Mads Pedersen, os grandes protagonistas da temporada. E assim chegaram juntos ao Roubaix de Arenberg. Van der Poel a pôr o ritmo, com Van Aert em sofrimento. No primeiro dos setores de 5 estrelas, como sempre. 3 setores 5 estrelas pela frente. Corrida muito ofensiva por parte de Tadej Pogačar, apenas na primeira vez que foi a Roubaix. Azar para Mads Pedersen, que furava no momento em que Pogačar mexia na corrida. Um Pogačar que também, pouco depois, se viu rodeado de alpecines. Veja-se bem a forma como fecha o espaço Mathieu Van der Poel. Autenticamente um trator com motor de Fórmula 1 nas pedras de Roubaix. Ele pouco depois teria a companhia de Jasper Philipsen. 259 km, 30 setores do brutal pavé. Um sofrimento atroz desde Compiègne até ao velódromo. Philipsen quebrava. Ficávamos com um mano a mano entre Tadej Pogačar e Mathieu Van der Poel. E parecia que ia ser tudo resolvido no velódromo, até que aconteceu isto. O azar de Tadej Pogačar, a forma como abordou a curva. E nesta prova não se permitem erros, sobretudo quando pela frente está Mathieu Van der Poel. Pogačar que rapidamente regressou à bicicleta, mas a vitória tinha escapado. Mathieu Van der Poel ia à procura da terceira vitória no Inferno do Norte, algo que não víamos há muito tempo. Pogačar, por outro lado, ficava com a certeza de que pode no futuro regressar para tentar ganhar a Paris-Roubaix. Mais uma para Mathieu Van der Poel, o campeão da Milan-San Remo, a vencer também em Roubaix e com este hat-trick a cimentar também o seu papel como força dominadora das clássicas do pavé. Foi uma corrida dura, sofri. O Tadej, foi uma pena ter cometido aquele erro na curva, mas eu tive que atacar e depois foi sempre pé no fundo, pé na tábua até à linha de meta. Faltava depois aqueles 2 setores com o vento de frente, vinha em sofrimento, mas estou contente por ter conseguido chegar à meta. Mathieu Van der Poel com 3 vitórias, fica uma de Tom Boonen e de Roger de Vlaming, os recordistas na clássica francesa. Para o ano haverá mais, quem sabe com Pogačar. Ficava à espera o pelotão agora da época de grandes voltas, mas houve um outro grande nome esta temporada. Um nome que nos é familiar, João Almeida. Começou na volta ao País Basco a escrever aquela que seria a sua melhor época da história. Ainda curta a história, é verdade, 7 temporadas no World Tour, muitas mais ainda pela frente. Um João Almeida que correu de forma magnífica a volta ao País Basco. Foi a primeira de 3 voltas de uma semana históricas que João Almeida conquistou esta temporada. Viria depois também a ganhar na volta à Romandia e na volta à Suíça. Parentes na época para as clássicas das Ardenas, que marcaram também o regresso à competição de Remco Evenepoel,
Explica-se que Remco Evenepoel tinha sofrido um evento decepcionante na pré-temporada. Foi embater num carro enquanto treinava e perdeu boa parte da primeira metade do ano. Regressava à competição no mês de abril. Apesar de tudo, regressou como o conhecíamos. Um Remco Evenepoel capaz de arrancar de longe, capaz de fazer diferenças, capaz de destruir um pelotão. O que não sabíamos é que também seria capaz de bater ao sprint Wout van Aert. Não era apenas uma vitória para Remco Evenepoel, era uma declaração de intenções, ele que se reivindicava na Brabantse-Pijl. António Morgado, espetacular no terceiro lugar, com estes dois monstros da modalidade. Foi um grande arranque de temporada também para António Morgado, que venceu a clássica da Figueira da Foz, que venceu em Espanha. O António Morgado sublime nos primeiros meses de 2025. Imagens já de Amstel Gold Race, Semana das Ardenas. Digamos que tinha começado um pouco antes, semana e meia importante, com a Brabantse-Pijl e a vitória de Remco Evenepoel. Na Amstel Gold Race a narrativa foi um bocadinho diferente. 256 km, uma prova dura, uma prova sempre no terreno tortuoso do Limburgo neerlandês. Prova marcada por um ataque de Tadej Pogačar, que tentou fazer pois aquilo que faz muitas vezes, arrancar de longe. Desta vez, no entanto, teve resposta ao campeão do mundo. Conseguiram chegar a Pogačar, Remco Evenepoel e também Matthias Skelmos. E os três chegaram juntos à fase decisiva da corrida. Remco Evenepoel, que vinha de bater Wout van Aert ao sprint, deve ter pensado que com Matthias Skelmos e Pogačar ia ser ainda mais fácil. Só que Matthias Skelmos tinha outros planos e o dinamarquês surpreendeu toda a gente, conquistando a sua primeira grande clássica. Uma vitória tremendamente importante também para a Lidl Trek, mas sobretudo muito, muito marcante para a carreira de Skelmos. Veio depois a Flash Ballon, na quarta-feira após a Amstel Gold Race. Flash Ballon com o típico final no muro de Huy. 22% a rampa mais inclinada. Uma prova que foi completamente dinamitada a 400 metros do final. Tadej Pogačar pôs toda a gente a milhas. Kevin Vauquelin ainda tentou responder, Tom Pidcock também, mas raras vezes vimos um final em Huy tão avassalador por parte de um ciclista. O campeão do mundo conseguiu vencer. Pogačar que continuava a picar o ponto, mas para Kevin Vauquelin, por exemplo, para Tom Pidcock, eram resultados importantes poder estar no pódio de uma clássica com o prestígio da Flash Ballon. Chegou depois a Decana, a Liège-Bastogne-Liège, que tem sido, pois digamos que o território familiar e com muito êxito para Remco Evenepoel. 2 vitórias nos últimos 3 anos. É verdade que quem partiu como campeão em título foi Tadej Pogačar, pois os dois encontraram-se para mais um frente a frente, com o campeão da Flash Ballon a tentar devolver a cortesia a Remco Evenepoel, que o tinha derrotado na Amstel Gold Race. Aliás, quem estava era o campeão da Amstel Gold Race, Matthias Skelmos. Remco Evenepoel vinha de ganhar, obviamente, a Brabantse-Pijl. Ele que percebeu rapidamente que ainda estava longe da forma ideal para poder ganhar uma prova deste nível, com esta distância, com esta dificuldade, como La Doyenne. Pogačar fez o espetáculo habitual, arrancou em La Redoute, cerca de 30 km para a meta, ataque que ninguém conseguiu seguir. Apesar de tudo, Giulio Ciccone e Ben Hill tentaram ir atrás do prejuízo, não o conseguiram fazer. É sempre bom terminar a primeira parte da temporada assim. Estou muito contente pela forma como a época tem decorrido até agora. Pogačar, Giulio Ciccone e Ben Hill no pódio da Amstel Gold Race. Aliás, da Liège-Bastogne-Liège.
your best, then it's love. It's Grana Padano. It's the Italian cheese that has captured the world. Merry Christmas from Grana Padano, an Italian. A 108ª edição do Giro de Itália trouxe-nos uma partida diferente, desde Tirana, na Albânia. Destino final, Roma, em Itália. 21 etapas, 3.443 quilómetros para obter a Maglia Rosa. Mats Pedersen dominou as etapas 1, 3 e 5. Josh Starling venceu a segunda e apareceu também Johnny Milan a mostrar que não tinha perdido qualidades, bem pelo contrário, em relação ao seu grande giro do ano anterior. Mas a grande figura foi realmente Mats Pedersen, que deu um espetáculo absolutamente tremendo. Pedersen que já tinha 6 vitórias em grandes voltas, mas o 6 rapidamente se transformou em 9. Primeiro dinamarquês da história a envergar a camisola rosa. Josh Starling também fez uma exibição tremenda na etapa 2, estreando-se a ganhar em grandes voltas aos 21 anos. E porque há sempre surpresas nas grandes voltas, o que dizer da vitória de Casper Van Uden na quarta etapa. Curiosamente, também houve lugar à surpresa na etapa 5. Caden Groves, da Alpecin de Koenig, a aproveitar um belíssimo dia para poder conseguir a sua segunda etapa no Giro. No final da primeira semana houve o primeiro teste sério para a classificação geral. Final em alto em Tagliacozzo. Final que se resumiu praticamente às últimas rampas desta subida. Juan Ayuso lançou um ataque potente, ciclista que vinha de ganhar o terreno adriático. Foi a vitória para o espanhol, com o mexicano Isaac Del Toro a terminar no segundo lugar, Egan Bernal terceiro. Sinal claro de que Ayuso estava na luta pelo Giro. Estou contente, não podia ser de outra forma. Finalmente a minha primeira vitória numa grande volta, na quarta grande volta que corro. Especialmente na volta à Espanha estive perto de ganhar, mas faltou sempre qualquer coisa. Hoje consegui. Ayuso tirava a pressão de cima dos ombros e outro ciclista também aparecia com capacidade de ganhar. Luke Plapp no dia seguinte a tirar também a pressão dos ombros de Jaiko Alula. Ataque a solo na subida de Montelago. Também ele a estrear-se a ganhar em grandes voltas, tal como Ayuso no dia anterior. Não foi um giro famoso para um ex-campeão. O campeão de 2023, Primož Roglic, sofreu nas estradas brancas da Toscana. Foi um final à la Strade Bianca, onde Isaac Del Toro acabou por oferecer uma grande resistência a Wout van Aert. Mas a verdade é que em Siena, Wout van Aert conseguiu